Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, shalom, graça e paz, da forma como você pode se expressar. Mais uma vez queremos aí agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos concedeu, de mais uma vez nós estarmos aqui, trazendo através desse programa, Café com Fé, uma palavra incentivadora, uma palavra edificadora para a tua vida. Sabemos que os tempos a qual nós estamos enfrentando hoje é momentos de luta, de aflições, mas Deus sempre tem uma palavra a nos dar nesses momentos a qual nós passamos aí por esses tipos de aflições. E queremos agradecer a você que junto conosco já espera esse momento para junto nós realizarmos esse programa. Queremos aqui agradecer também ao pastor João, a pastora Simone, a qual nos dá esse privilégio de todas as semanas nós estamos aqui transmitindo uma palavra. Quero fazer uma oração de agradecimento a Deus e quero adentrar dentro de uma palavra onde Deus falará comigo e com você nesta tarde. Pai, nesse momento nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, por ainda, Senhor Jesus, nós estarmos aqui de pé. Nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pelo ar que ainda respiramos. Agradecer ainda mais, Deus, pelo Senhor ter nos dado o privilégio de nós concluirmos uma nova etapa, Senhor. Abençoe, Deus, esse programa cada vez mais, que a palavra qual será administrada, que ela possa alcançar, Deus, a maior quantidade de almas para o Teu reino. Obrigado, Deus, pelos privilégios que o Senhor nos concedeu de nós transmitirmos essas verdades através desses pequenos aparelhos de comunicação. Por isso te pedimos que o Espírito Santo desde já nos tome neste lugar, que o Espírito Santo vá ao encontro de cada pessoa, de cada irmão que esse momento irá prestigiar essa live conosco. Que Ele, Pai, nos dê aquilo que mais nós necessitamos, Senhor, que verdadeiramente é uma palavra de vida aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. E amém, e amém. Amém, meus irmãos? Eu estava vendo uma palavra interessante e essa palavra ressalta nos dias de hoje para nossas vidas, onde ela traz relatos de cura, onde o Senhor Jesus ele mostra verdadeiramente o seu ministério por intermédio das curas que ele faz às pessoas. No capítulo de Mateus, do versículo 8, relata uma história bem interessante. Diz: quando Jesus ele desce do monte, uma grande multidão o seguia. E eis que um leproso, ao se aproximar, o adorou-se, dizendo: Senhor, se queres, pode me purificar. E Jesus, estendendo-se a mão, tocou-se nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E ao mesmo instante esse homem ficou limpo daquela lepra. Então disse-lhe Jesus: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente ao sacerdote e faça uma oferta como Moisés o ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas vamos ver uma coisa interessante em termos dessa palavra, irmãos, que isso acontece quando Jesus ele estava ali fazendo o seu devocional e ele desce daquele local onde ele sempre ia buscar o Pai. E sempre quando Jesus ele estava em um certo ponto, sempre a multidão sempre o cercava. E nesse momento acontece algo maravilhoso, como diz aqui a história. Fala de um homem que chega próximo de Jesus, se prostra e começa a o adorar. E a palavra que esse homem fala é: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Eu vejo na história desse pequeno homem algo interessante e maravilhoso, aonde nós vamos ver a formação a qual nós deveríamos chegar a Deus. E nós sabemos muito bem, como diz as histórias a respeito dessas pessoas que tinham esse problema de lepra. A palavra vai dizer que um leproso, quando ele era detectado com isso, automaticamente ele era banido, ele era afastado da sociedade. Ele já não podia mais fazer parte daquele convívio, muito menos dos ambientes. E uma coisa que me chama a atenção é que quando esse homem ele viu em termos que o Jesus poderia fazer, ele vai ao encontro dele. Imagine esse homem passando no meio daquela multidão, clamando, como diz a palavra, que ele tinha algo que insinuava o que ele era, e ele gritando para todo mundo a forma como ele se encontrava. Automaticamente, penso eu, a forma que talvez, se a gente fosse analisar, aquele homem chegando diante de Jesus, assim como naquela época os sacerdotes eles não tocavam e rejeitavam, talvez ele disse: eu vou ser mais um rejeitado mais uma vez.
Mas eu preciso saber se verdadeiramente haveria a possibilidade de eu alcançarmos verdadeiramente essa cura. E é nisso que nós vamos se surpreender com a história desse homem que foi diante de Jesus. E a coisa que me chamou a atenção foi a forma como ele pede diante do nosso Senhor. Ele não disse: Senhor, eu sou um leproso, eu sou um homem que necessito da cura, eu preciso passar por essa transformação. Eu sei que tu tem poder para isso, então me cura, me purifica. Porque muitas das vezes eu analiso assim em termos da vida, como nós muitas das vezes chegamos diante de Deus quando nós queremos algo do Senhor. Nós não sabemos chegar e dizer: Senhor, eu sei que tu pode nos dar se tu quiseres. Muitas das vezes nós queremos: não, eu quero isso, se o Senhor não me der, então eu paro de fazer aquilo que verdadeiramente o Senhor ordenou que eu viesse fazer. E quando esse homem pede, é uma forma tão assim sutil que impressiona, porque ele não diz: eu quero ser purificado. Ele perguntou se havia possibilidade de Jesus ali o curar daquela lepra. E a palavra vai dizer que, como não era o pensamento daquele homem, em outros contextos da Bíblia, você vai ver que outros relatos, como Marcos, como ele vai falar em Lucas também, ao falar em termos desse homem, vai dizer que quando esse homem chega, muitas das vezes as pessoas se afastavam dele, não se aproximavam, porque aquela época, a lepra naquela época, como se fosse hoje uma doença que diante de muitas pessoas, se pegasse, não teria cura. Agora imagine aquele homem ali perdendo o seu convívio no meio da sociedade, aquele homem perdendo a sua família, perde seu emprego, perdeu a sua dignidade, quando ele foi detectado com esse problema. Imagina agora aquele homem, como diz a palavra ali, indo para o lugar onde era colocado esse tipo de pessoas que tinham esse problema. Ele indo aquele caminho pensando qual foi o mal que ele cometeu. Qual foi o pecado tão grande que ele cometeu para que ele viesse a ser castigado com aquilo. Porque para muitos, quando nós passamos por esse tipo de situações, a primeira coisa que nós entendemos é que Deus ele está nos castigando por algo que nós estamos fazendo. Então você vai ver claramente esse homem se afastando da sociedade, deixando a sua cidade, deixando para trás tudo aquilo que ele almejava em querer alcançar e botando na sua consciência que estava sendo punido por Deus por alguma coisa que ele fez e talvez desagradou. Ou até mesmo pensando que talvez pelo um pai ter cometido uma coisa no passado, talvez Deus estaria castigando ele naquele momento. Agora imagine aquele homem na sua consciência, pensando: e agora, o que vai ser da minha vida? O que eu irei fazer? Agora, como sendo um homem leproso, já não posso mais ter uma vida social digna, já não posso mais conviver no meio da sociedade. O que restará de mim agora? E quando nós olhamos para outras partes da história, quando fala em termos dessa palavra, fala que Jesus ele estava indo e sentido a vários lugares, e esse homem passa a ouvir. E uma certa vez também a palavra vai dizer que um leproso, ele ouve o que verdadeiramente Jesus fazia. Nessas horas nós vamos olhar para esse homem, nós vamos entender Jesus ali passando. E talvez aonde ele estava ali, ele começa a ver Jesus, vendo essa multidão, como diz a palavra aqui, que sempre Jesus, quando ele passava, sempre havia uma aglomeração de povo. Ele dizia: como é que eu vou fazer? O que será que agora eu tenho que fazer? Se diante da sociedade eu já estou rejeitado, diante do povo já não consigo mais verdadeiramente voltar a uma vida social, e talvez o inimigo coloque na mente daquele homem dizendo: Bessi, tu sabe por que tu está com isso? Culpa de Deus, foi Deus que colocou isso em ti, devido a tu ter cometido algo que verdadeiramente desagradou a ele. Talvez os teus pais fizeram algo no passado que agora ele está castigando você por isso. Imagine agora ele dizendo para aquele homem: vai até diante do filho do homem, do filho de Deus agora, do filho do homem. A coisa que tu vai ouvir é claramente as verdades que ele vai dizer, que ele não vai poder te curar por causa que verdadeiramente tudo isso é algo que tu cometeu e que verdadeiramente ele tem que te punir. E é nisso que nós entendemos que nos nossos tempos de hoje, meus irmãos, o que o inimigo tenta colocar na nossa mente são as incertezas, são essas dúvidas, a qual tenta de várias formas nos impedir de chegar a Deus. E quando esse homem ele olha e ele vê
que não tinha uma outra escapatória, não tinha outra forma de verdadeiramente ele alcançar os seus objetivos, ele encara essa multidão. Agora imagine esse homem chegando a caminho de Jesus, mas talvez com aquela incerteza, como muitas das vezes isso acontece conosco, que quando nós queremos chegar a Deus, a gente fica pensando, será que Deus vai nos ouvir? Será que Deus vai fazer com que verdadeiramente se realize isso que nós iremos pedir? E talvez você vai ver claramente esse homem caminhando diante de Jesus, o povo tudinho se afastando, dizendo, tá aí, é leproso, vai diante do mestre para quê? Vai ser mais um rejeitado, porque diante dos sacerdócios era isso que as pessoas diziam, até mesmo quando ele vai dizer aqui que não, quando ele cura esse homem, que ele vai dizer sim, eu quero que você seja limpo, e quando fala que automaticamente, instantaneamente ele passa a ser purificado, você vai ver que uma das coisas que Jesus ele ensina a esse homem, ele diz, agora vai diante do sacerdócio e se apresente a ele, para que ele faça uma análise diante de ti. E se ele detectar que em você já não tem mais isso, ele verdadeiramente vai fazer com que você volte ao convívio da sociedade. Mas se ainda em você for detectado alguma coisa, automaticamente ele seria de novo banido, seria exilado. Mas nós vamos ver que tudo que Deus quer fazer na nossa vida é totalmente diferente, irmãos. Deus ele sempre quer nos dar renovo. Deus ele quer sempre trazer para nós algo que nos dê de novo a alegria. Porque o inimigo ele tentou tirar desse homem tudo isso que verdadeiramente ele almejava. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando você vai ver em outros relatos desses livros, que quando esse homem chega e ele pede de Jesus que Jesus purifique ele, que cure ele daquela lepra, uma coisa que Jesus faz. Jesus ele toca nesse homem não como muitas pessoas imaginam. Fico eu analisando a forma como Jesus tocou nesse homem para purificá-lo. Talvez aquela multidão olhando e dizendo, será que Jesus vai poder tocar nesse leproso? Será que ele vai querer verdadeiramente se contaminar com as coisas a qual esse homem tem? E talvez Jesus olhando para aquele homem de joelho, e aquele homem talvez com a cabeça baixa e só dizendo, a palavra que ele vai me dar vai ser dizer bem assim, eu não posso nada fazer por você. Porque infelizmente foi meu pai que te colocou nessa posição. E se ele não me autorizar verdadeiramente a fazer algo, eu não posso fazer. E talvez eu fique olhando aquele homem dizendo, poxa, mas é a última vez, mas é que o seu pensamento ali dizendo, foi o próprio Deus que me colocou nessa situação. Então será que ele vai poder atender o meu pedido? Será que ele vai conseguir verdadeiramente me purificar e me tirar de todo esse mal? E eu fico analisando esse homem com a sua forma de pensar e analisando a forma como seria a reação de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando a palavra vai dizer aqui no versículo 3, que quando ele pede do Senhor Jesus, Jesus ao estender a mão para ele, você vai ver que houve algo interessante, um toque. E nesse toque que ele faz diante desse homem, o milagre ele começa a acontecer. E talvez seja nesse momento que a gente também só precisa de um toque de Jesus, para que esses milagres, essa cura que nós buscamos, venham verdadeiramente a acontecer nas nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais ser curados das coisas que o mundo tem nos colocado, tem nos proposto, irmãos. Nós precisamos quebrar toda essa barreira, nós temos que ter essa coragem, nós temos que encarar esses problemas de frente e verdadeiramente chegar até aquele que pode verdadeiramente resolver os nossos problemas. E muitas das vezes nós, quando passamos por esse tipo de situações, nós vamos recorrer para as pessoas que não são capacitadas para nos ajudar em termos dessas dificuldades. E quando esse homem olha para a multidão, ele já viu o primeiro obstáculo, mas ele não se importou com isso, porque ele botou na sua cabeça que ele queria tirar a dúvida se aquilo que estava nele tinha sido verdadeiramente o próprio Deus que havia colocado, ou se não teria sido o inimigo que tivesse verdadeiramente plantado na sua mente a forma dele não querer chegar até Jesus. Porque nós vamos ver algo interessante, que esse homem, quando ele se coloca na posição e ele começa a quebrar essas barreiras, algo acontece. Automaticamente nós vamos ver que comove Cristo pela forma que ele tomou a atitude de chegar a ele.
E uma das coisas que me chamou a atenção foi nessa parte do toque de Jesus. Que uma das coisas que Jesus ele quis primeiramente purificar aquele homem não foi somente a sua matéria. Aquele homem ele não estava leproso fisicamente. Aquele homem ele também estava leproso espiritualmente. E quando Jesus disse eu quero, não é a Bíblia, mas é uma forma que eu quero conjecturar da forma como Jesus tocou naquele homem, dando a ele de novo a alegria que há muito tempo ele já não tinha. Jesus dizendo para aquele homem, tu vieste até mim, querendo saber se haveria possibilidade de eu te curar dessa lepra. Mas eu quero que tu saiba que tenho, dizendo, te levante. Nesse momento eu imagino aquele homem se colocando de pé. E Jesus olhando para ele, ele baixando a cabeça e dizendo, agora ele vai dar a sentença final, dizendo que verdadeiramente para mim não tem mais jeito. Que para mim talvez não teria mais a possibilidade de eu voltar para a sociedade. E Jesus dizendo, não só quero, mas como eu também vou te tocar. E Jesus toca de uma forma diferente naquele homem especial. Jesus não só pega ele na mão, não somente toca numa parte do corpo dele, porque o objetivo de Jesus primeiramente era curar ele de todas as doenças, as lepras que o inimigo havia colocado na sua mente, na forma que ele pensava a respeito do Pai. Imagine Jesus chegando diante daquele homem, abraçando ele e dizendo assim, sim, eu quero que tu seja limpo. Automaticamente o emocional daquele homem sendo purificado, o espiritual daquele homem sendo renovado, aquele homem tirando, jogando toda aquela sujeira que o inimigo havia colocado quando ele foi detectado que ele tinha aquela doença. E quando ele achou que ele disse, agora eu não posso mais voltar para a sociedade, aquele homem perdeu a sua dignidade, perdendo o seu caráter, perdeu a sua família, perdeu ali seu trabalho, perdeu as coisas que ele havia planejado. E quando ele achava que não tinha mais jeito para ele, foi quando ele soube, agora eu sei que tem um homem que pode curar, mas será que verdadeiramente ele vai me curar? Porque se foi o próprio Deus que me colocou, tudo isso ele não vai poder fazer. E naquele momento Deus mostrando para ele que Deus, ele não olhou para esse tipo de situação, mas que Deus quis mostrar que quando verdadeiramente nós vamos a Ele, com o coração aquebrantado, que nós vamos a Ele verdadeiramente disposto a querer uma mudança e clamarmos a Ele, Ele sempre vai nos tocar de uma forma especial. E você vai ver claramente Jesus ao abraçar esse homem verdadeiramente sendo restaurado espiritual. Porque esse é um dos primeiros passos que Jesus ele quer tirar de nós. Por que Deus ele nos leva a conhecer um pouco sobre isso? Porque no passado essa lepra ela era exposta, ela era detectada através do corpo. Mas hoje, irmão, se você olhar para mim, você vai dizer, mas o pastor ele está não ser perfeito fisicamente, mas talvez eu seja leproso espiritual. Porque muitas das vezes essas coisas elas não vêm para fora, elas ficam dentro de cada um de nós. E é disso que Deus ele quer nos curar nos nossos tempos de hoje. Eu posso muito bem estar aqui falando uma palavra dessa e Deus dizendo, eu quero também te curar, eu quero te purificar das lepras. E qual é as lepras no nosso dia de hoje? Eu não perdoo as pessoas que me ferem, eu não consigo verdadeiramente conviver no meio de uma pessoa que um dia falou palavras que me desagradou. Eu já não consigo mais olhar para a cara daquela pessoa que um certo dia falou palavras que me confrontaram, que gerou dentro de mim um ódio, que criou dentro de mim mágoa. Tudo isso são lepras que no nosso dia de hoje elas não são expostas. Mas é muito fácil eu chegar, olhar para essa pessoa, sorrir, fazer tudo de uma forma surpreendente para ela dizer que tudo vai bem. Mas só eu sei como é que eu vou estar dentro. E é disso que Deus ele quer nos curar. Porque nos dias de hoje a lepra ela não está exposta, irmão. A lepra ela está espiritual na vida de muitas pessoas. E uma das coisas que Deus ele quer que nós venhamos ser curados dessas lepras espiritual, aonde eu não venha mais ter ódio dos meus irmãos, aonde eu não posso mais olhar para os meus irmãos mais com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de ira, aonde eu posso olhar para essas pessoas e verdadeiramente transparecer para ela aquilo que Deus fez no meu espiritual e no meu emocional. Porque uma das coisas é a gente ver essa forma aqui, mas a gente não vê por dentro, por detrás, como verdadeiramente eu me encontro.
Então, uma das coisas que Deus ele nos mostra é que quando esse homem foi, Jesus ele não quis curar ele fisicamente. O primeiro ponto que Jesus quis tratar foi no seu espiritual. E é por esse motivo que quando ele trata desse homem, ele vai dizer: agora vai diante dos sacerdotes e apresenta para ele uma oferta, um sacrifício a qual Moisés o ordenou, para que verdadeiramente isso venha servir de testemunho. Porque naquela época o leproso, quando ele era detectado com isso, irmão, ele era banido da sociedade. E muitas das vezes a gente olha que os sacerdócios eram homens que verdadeiramente poderiam trazer algo diferente para restaurar verdadeiramente essas pessoas, e muitas das vezes eles se afastavam. E no nosso dia de hoje nós estamos vendo também pessoas que talvez elas também estão nesse mesmo papel e não têm coragem de dizer: olha, eu sou leproso, eu preciso ser curado, eu preciso ser purificado. E muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, aquilo que verdadeiramente tem nos afastado de Deus, isso não é detectado. Mas somente Deus, através do Espírito Santo, ele vê isso. E é isso que nós precisamos ser tratados nos nossos tempos atuais. É por isso que esse homem ele chegou e disse: Senhor, eu sei que tu podes, se tu quiseres. Mas ele confessou o seu problema. Ele disse: eu sou um leproso, e é por esse motivo que eu venho até a ti. E uma das coisas que eu quero deixar para você é essa palavra. Deus ele quer nos curar, mas a cura que Deus quer nos dar, ela é espiritual. Se Deus ele cura o nosso espiritual, irmão, nós iremos transparecer no nosso material, essa parte de fora, o que verdadeiramente Deus ele fez. Tem coisas que verdadeiramente só Deus pode fazer por nós. E uma das coisas que me chamou a atenção é que Jesus ele não só estendeu a mão para esse homem, ele também tocou. E tem muitas pessoas que também precisam no dia de hoje que não só Jesus estenda a mão, mas que Jesus venha tocar para que ele possa verdadeiramente receber a cura a qual ele almeja. Mas que nós possamos chegar diante do Senhor e fazer como esse homem, se prostrar e dizer para ele: Senhor, eu sei que tu pode, mas se tu quiseres. Então, com essa palavra eu quero deixar nessa tarde dessa quarta-feira abençoada para mim e a sua vida, para edificarmos cada vez mais. Que o Senhor Jesus ele venha dar a cada um de nós, irmão, a possibilidade de cada vez mais se achegarmos a Ele, nós conhecermos através da sua palavra, nós venhamos ser curados espiritualmente, para que nós possamos ajudar outras pessoas que também talvez precisam desse toque de Jesus. Então nessa tarde eu quero agradecer a você que junto conosco já faz esse programa. A Zenilda está assistindo lá de Curitiba, no Paraná. A Ana, missionária Ana, também está assistindo, está lá em Florianópolis. Né? E a pastora Simone aqui de Manaus. Amém. Que a paz do nosso Senhor seja com cada uma de vocês, irmãos. Queremos aqui pedir humildemente, através do Espírito de Deus, compartilhe essas lives, porque nesse exato momento talvez esteja pessoas, assim como eu um dia precisei ouvir uma palavra. E muitas das vezes esperava que as pessoas traziam até a mim. Mas Deus criou hoje várias formas de mecanismo para que hoje o seu evangelho viesse a alcançar. Seja você também um pregador desse evangelho. Quando você compartilha cada palavra que seja por mim, seja pelo pastor João, pastora Simone ou por outras pessoas que eu sei que Deus vai tocar no seu coração para ele trazer a esse programa, compartilhe que você também se tornará um mensageiro do evangelho. Quando você compartilha a palavra de Deus. Que a paz de Deus esteja com você, minha querida Ana, né? A nossa irmã Zenilda, a nossa pastora Simone e todos aqueles que irão prestigiar depois desse programa, irmão. Que Deus vos abençoe grandemente. Que esse ano a qual nós iremos aí adentrar seja um ano de bênçãos para nossas vidas e que nós possamos cada vez mais ampliar esse programa aos 4 cantos desse mundo. Então contamos com você, nos ajude, juntos sermos esse pregador do Evangelho de Cristo. Amém?